Agora, outro destaque internacional trazido pelo Ulisses Neto. Na reta final da campanha eleitoral, o primeiro-ministro britânico evita exposição pública. Faltando menos de 2 semanas para as eleições gerais do Reino Unido, cada passo dos principais candidatos tem sido fortemente questionado pelos eleitores britânicos. Mudam o país, a sociedade, o sistema de voto, mas não mudam as práticas de quem está ganhando ou de quem está à frente nas pesquisas. O líder de todos os levantamentos até agora, o atual primeiro-ministro Boris Johnson, ainda não confirmou se vai participar de eventos importantes dessa campanha eleitoral. Ele tem evitado se expor além do mínimo necessário. E o principal questionamento neste momento é se ele vai aceitar ou não o convite para participar do programa do jornalista Andrew Neil, da BBC, um dos nomes mais importantes do jornalismo político do Reino Unido. Há alguns dias, o líder trabalhista participou do programa de Andrew Neil e foi bastante fritado, né? Foi muito questionado durante essa entrevista. O líder trabalhista, Jeremy Corbyn, se recusou a pedir desculpas para os judeus que moram no Reino Unido por causa das acusações de práticas antissemitas dentro do Partido Trabalhista. Corbyn disse apenas que se opõe a qualquer forma de preconceito, se opõe a qualquer forma de racismo também, mas não falou diretamente aos judeus. Nomes importantes como o ex-prefeito de Londres, Ken Livingstone, e também outras figuras de peso do Partido Trabalhista foram afastados da legenda nos últimos anos, justamente por causa dessas questões, dessas acusações de antissemitismo. Mas ainda assim, o maior partido da oposição britânica continua sendo bastante pressionado. E essa entrevista de Jeremy Corbyn para Andrew Neil teve uma repercussão muito negativa nessa reta final, decisiva da campanha eleitoral. E por isso, Boris Johnson tem evitado se expor e não confirmou se vai participar do programa de Andrew Neil ou não. É uma prática parecida com o que a gente vê aí no Brasil, né? Quando os candidatos não apresentam programa de governo, evitam participar de debates ou apenas se pronunciam, falam apenas com comunicadores parceiros. É claro, evitando um passo em falso, um tropeço desnecessário na reta final da campanha. Na Grã-Bretanha não chega a ser algo tão assintoso assim, mas também acontece. Johnson está sendo pressionado para participar da entrevista da BBC, mas vem com algumas desculpas esfarrapadas, né, para não confirmar a sua presença até agora. Ele diz que a decisão final não é dele, como se o primeiro-ministro britânico e líder do Partido Conservador tivesse que ouvir a bênção de alguém antes de definir se vai participar de uma entrevista, antes de calcular seus movimentos. Mas o Boris Johnson está certo mesmo, e ele tem que ouvir a equipe. Uma coisa é ele se comportar como primeiro-ministro, uma coisa é ele ser o candidato. E essa entrevista é para o candidato e não para o primeiro-ministro. O cálculo político tem que ser feito. O Andrew Neil é um excelente jornalista. Quem não conhece, se interessa pela política inglesa, recomendo que procure. Essa entrevista que ele fez com o Jeremy Corbyn provavelmente já está disponível no YouTube. E ele esmerilhou, o Andrew Neil esmerilhou o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, nessa questão aí das declarações antissemitas de membros do partido. Ele não se desculpou. De forma insistente, o Andrew Neil perguntou se ele se desculparia por aquilo que foi dito por membros do partido. Ele só disse e ficou dando respostas vagas, dizendo que era contra qualquer tipo de preconceito, mas não se desculpou. Em outras questões também foi esmerilhado. O jornalista fez as perguntas certas, perguntas contundentes, não deixou ser enrolado. Agora, o Boris Johnson também não é nenhuma figura frágil. Boris Johnson está acostumado com o debate, trabalhou durante anos como jornalista antes de entrar para a política e sabe se virar. Boris Johnson sabe falar, tem informação, agora é sempre um risco. O Andrew Neil é um jornalista conhecido por ser muito incisivo, por ser muito contundente, como deve ser com seus entrevistados. Nessa eleição que é tão importante para a história do país, não será diferente, independentemente de quem o Andrew Neil for entrevistar. E é claro, o Boris Johnson vai fazer o cálculo político se vale a pena ou não esse risco de eventualmente
ser perguntado ou ser questionado sobre determinadas questões e não responder a contento, e isso poder de alguma forma prejudicá-lo. De qualquer maneira, todas as pesquisas, desde que vêm sendo realizadas, desde que o Boris Johnson assumiu o posto de primeiro-ministro, mostram uma maioria de eleitores que pretende votar no Partido Conservador. O desafio dos dois partidos, mas principalmente do Partido Conservador que está na frente, é justamente convencer o eleitor a sair de casa num país onde o voto não é obrigatório e que em dezembro é muito frio. Especialmente a população mais velha tem uma certa dificuldade para sair de casa para poder votar. Mas tudo indica que Boris Johnson conseguirá, com o Partido Conservador, com os candidatos conservadores, vencer essa eleição. E espera-se que sim, né, Bruno? Porque sejamos realistas aqui na análise. O Jeremy Corbyn é um radical, é um extremista de esquerda que defende o socialismo, defende nacionalizar empresas que foram privatizadas lá atrás, já pelo governo Thatcher, e deram certo em vários sentidos. É um antissemita, ou seja, tem várias declarações dele mesmo e de outros membros do Partido Trabalhista cada vez mais radical contra Israel. É aquela história de que eu sou contra todo o preconceito, mas acho que tem que colocar para sentar na mesa para conversar o Hamas e o governo de Israel, né? Quer dizer, no fundo defendem a extinção de Israel, querem varrer do mapa a única nação, inclusive democracia sólida, próspera, com minorias que ocupam o Knesset, o parlamento israelense, né? Ele é análogo ao Bernie Sanders aqui dos Estados Unidos, né? E cada vez mais radical também com esse tipo de mensagem. Então é muito importante que o britânico tenha em mente do que se trata essa eleição, porque poucas vezes na história o Partido Trabalhista esteve sob o comando de alguém tão radical. É fundamental que o Boris Johnson possa vencer essa eleição.